Glória a Deus. Boa tarde a todos, amigos em Cristo Jesus. E a paz do Senhor aos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, a vida de cada um. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Ontem eu não publiquei nem ontem, nem hoje. Nem ontem, nem antes de ontem. Porque nós vamos ficar fazendo assim 3 a 4 por semana. E nós vamos fazer uma sequência de estudos. Amém, irmãos? Antes eu quero orar, agradecer a Deus. Vamos orar, irmãos, para depois a gente ler a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, como barro, como pó, como cinza, Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos, toma meus pensamentos, aquilo que não Te agrada, retira do meu coração. Senhor, toma meus familiares, meu filho, meus irmãos, Senhor. Toma nossa nação, toma o Brasil, toma os amigos de perto, de longe, toma familiares de toda a nossa nação, Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Toma as nossas necessidades em Tuas mãos, Senhor. Dirige essa palavra, Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos, Senhor. Que direcione essa palavra para alguém que esteja necessitando, até a mim mesmo, que eu preciso muito ouvir a Tua palavra cada dia mais. Direciona a minha vida, abençoe minha família. Abençoa aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Entre com cura, com saúde. Senhor, aqueles que estão desempregados, abre a porta de emprego. Aqueles que estão necessitados de uma ajuda, Senhor. Toca nos corações que possam ajudar uns aos outros. Abençoa, Senhor, aqueles que estão encarcerados, presos, Senhor. Sem direito, Senhor, a sair, a viver uma vida livre. Que o Senhor possa entrar com salvação e libertação daquelas vidas. Liberta aqueles que estão viciados no crack, na maconha, na cocaína. Liberta as vidas que estão oprimidas, Senhor, por uma depressão. Senhor, liberte, Jesus. Toma nossa nação em Tuas mãos. Toma nossos governantes e nossas autoridades. Toma os obreiros, pastores, Senhor, e todos os obreiros da Tua casa, seja qual for a igreja, que pregue a Tua palavra genuinamente cristã. Toma, Senhor, cada um dos Teus servos. Toma os missionários que estão do outro lado do Brasil, Senhor, pregando a Tua palavra. Aqueles que estão sendo perseguidos, Senhor, dá livramento a eles. Toma nossa nação, mais uma vez, Jesus, eu te peço. Toma minha vida, me cobre com Teu sangue, livra-me do homem mau, livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, da inveja, da traição, da falsidade, Senhor. Livra-nos, Senhor, da perseguição do homem mau. Guarda a nossa família, Senhor. Cuida da nossa família, cuida do Brasil, cuida da família brasileira, cuida do mundo, Senhor. Cuida de toda a nação do mundo, Jesus. Que o Senhor possa vir ser soberano sobre a vida de cada um de nós, Jesus. Que nós possamos, Senhor, te pedir e te agradecer. E orar todos os dias da nossa vida, Senhor. E agradecendo pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, em ocultos. Guarda a nossa vida, assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Ontem eu passei o dia estudando um pouco a palavra de Deus. Hoje fiz algum rascunho, certo? Porque nós vamos fazer um estudo em Mateus capítulo 24. Como é um texto muito longo, nós vamos dividir em 1, 2, 3, 4 mensagens, 4 áudios, né? A primeira nós vamos falar dos princípios das dores. A segunda mensagem nós vamos falar sobre a grande tribulação. A terceira nós vamos falar sobre a vinda de Jesus, o Filho do Homem, a vinda de Cristo. E
A quarta nós vamos falar a exortação à vigilância e a parábola dos dois servos. Amém? Nós vamos dividir em 4 etapas, em 4 blocos, em 4 episódios. Amém? Então, irmãos, que essa palavra não é minha, é do Senhor, escrita pelos apóstolos de Cristo, que viveram com Ele, que andaram com Ele. Que essa mensagem, que essa palavra seja direcionada à sua vida, à minha vida e à vida daqueles que ouvirem esta palavra. Quero pedir de antemão que deixe seu like, compartilhe dessa palavra, se inscreva no nosso canal, nos ajude a proclamar o Evangelho. Canal de bênção, esse canal é canal de bênção. Amém? Que Deus possa refletir no seu coração essa palavra. Que Deus possa lhe ajudar. Amém? Vamos ler, irmãos. Mateus capítulo 24, do 1 ao 14. É o primeiro texto que nós vamos ler hoje. E vamos fazer uma breve meditação. Eu sou servo do Senhor, não sou pastor, mas sou um conhecedor da palavra de Deus e gosto de ler a palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar nessa palavra. Amém? E eu quero pedir oração aos irmãos para que Deus possa multiplicar essas bênçãos, que essa mensagem possa chegar nos corações daqueles que necessitam ouvir esta palavra. Então eu quero pedir aos irmãos que compartilhem, se inscrevam no nosso canal de bênção, e compartilhe, irmãos, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, compartilhe no grupo do Facebook, do Instagram, compartilhe. É a palavra de Deus. A gente está falando de Cristo. Estamos falando do amor de Deus. Não estamos falando da vida alheia. Então compartilhe daquilo que é bom. Compartilhe aquilo que é agradável aos olhos de Deus e aquilo que edifica o nosso coração. Amém? Vamos ler aqui, irmãos. Capítulo 24, do 1 ao 14. Amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Glória a Deus. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vós hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso é verdade, né? Já acontece hoje em muitos lugares, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, né? Trair uns aos outros. Uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este é o evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Amém? Vamos agora dar uma reflexão sobre esse texto. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os discípulos para lhe mostrarem. Glória a Deus. A estrutura do templo, a grandiosidade do templo, né? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Não vedes essa coisa linda, maravilhosa, esta construção magnífica? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E assentando-se no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Glória a Deus. Embora ninguém saiba exatamente qual era a aparência desse templo, não há dúvida de que deve ter sido magnífico esse templo, né? Essa igreja, esse templo construído, né? Herodes havia ajudado aos judeus a restaurar e embelezar, sem dúvida, para manter relações amigáveis com os súditos, próximo ao interior do templo, onde os assentos sagrados eram guardados e os sacrifícios oferecidos. Havia uma área maior chamada Átrio dos Gentios, onde os cambistas e mercadores armavam suas tendas. Do lado de fora desta área existiam grandes pônticos. O pôntico de Salomão tinha cerca de 515 metros de comprimento e o pôntico era real e decorado 340 metros. Era grandioso demais o templo, era uma coisa grandiosa, né? Até que construíram aqui o templo de Salomão, né? Então era o mesmo aqui, o templo que foi construído de adoração ao Senhor, mas Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, né? No 24:3, Jesus estava no Monte das Oliveiras, exatamente do lugar onde o profeta Zacarias havia predito que o Messias estaria quando viesse estabelecer o seu reino, 14:4 de Zacarias, né? Para quem queira ler, é Zacarias 14:4, né? Era o momento apropriado para os discípulos perguntarem a Jesus quando ele viria com todo o seu poder e que poderiam esperar dele. A resposta de Jesus enfatizou aos acontecimentos antes do final daquela era. E ele lhe recomendou que se preocupasse menos com a data exata, mas em estar preparados para a ocasião. Deveríamos viver totalmente de acordo com os mandamentos de Cristo. Nós não devemos se preocupar com a volta de Cristo, e sim estar preparados para a volta dele. Amém, irmãos? E amém? Para que estivéssemos prontos para a sua volta. O 4, ele diz assim: Jesus respondendo disse: acautelavos que ninguém vos engane. Os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal da sua volta e do final desta era. A primeira resposta de Jesus foi: acautelavos que ninguém vos engane, né? Tomamos facilmente suscetíveis e engodos. Existem muitos falsos profetas, né, irmãos? Hoje tem muitos, né? Naquela época já existia, hoje nem se fala, né? Muitos enganando, pegando a palavra de Deus e distorcendo a palavra de Deus para fins próprios, para fins financeiros, né? Que muitos estão hoje popularmente vendendo a palavra de Deus, né? Então ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Amém, Jesus? Glória a Deus.
A primeira resposta de Jesus foi: acautelai-vos que ninguém vos engane. O fato é que todas as vezes que buscamos sinais, tornamos-nos facilmente suscetíveis a outros, a enganos, né? Sinais de poder e autoridade. A única maneira segura de não ser enganado é manter o foco em Cristo. Amém? É manter o foco no céu. Não olhe para o homem, não olhe para o ser humano. O ser humano é falho, o ser humano é pecador. Mas se você olhar para Cristo, você não vê defeito nele. Se você for olhar para João Batista, para Manuel, para Fernando, para qualquer um de nós somos falhos. Mas olhamos para Cristo, que é o consumador da nossa fé, né? Então, acautelai-vos que ninguém vos engane. E o 5 diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Nesse tempo já existia falsos profetas. E hoje? Como estamos hoje? Hoje estamos assim, irmãos. Temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado com os falsos enganadores, né? Não, e o 5, né, o 6 diz, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Hoje nós já estamos vivendo muitas guerras, muitos rumores de guerras, muita fome, muita peste, essa pandemia. Isso tudo é sinal da volta de Cristo, irmãos. Nós estamos vivendo a verdadeira volta de Cristo. É preciso nós refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre a volta de Cristo. Quem estiver pensando que Jesus não vai voltar, está enganado. É necessário que nós estejamos prontos. E não olhamos para o homem, né? Não se esqueça que virão muitos dizendo eu sou o Cristo, né? Aqui a palavra da salvação está na igreja tal, na igreja B, igreja C, igreja E, né? Mas a salvação está em Cristo, que é o consumador da nossa fé, não no homem. Amém? Não vos assustei, porque isto são os princípios das dores. Ainda não é o fim. O 7 diz, porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, irmãos. Isso nós já estamos vivendo, irmãos. Nós já estamos vivendo tudo isso. Pandemia. Quando em 1920 houve essa pandemia, já falavam que Jesus estava voltando, e hoje é que Jesus está voltando mesmo, né? Então é necessário que nós nos preparamos. E não vos engane, irmãos, com palavras bobas, com palavras que Jesus está falando, que Jesus é isso. Não, creia na palavra. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nela chegará ao céu. Amém? Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Irmãos, tem obreiros, missionários do outro lado do mundo sendo perseguidos, assassinados, mortos, né? Uma perseguição na China por causa do evangelho. Quem prega o evangelho não pode pregar o evangelho, senão é expulso da cidade ou é morto. Quantos países hoje nós temos missionários que estão com medo, pregando o evangelho, assim, assustados, né? Mas, irmãos, não se preocupe que vai chegar isso no nosso país também. Estejamos preparados para esse dia, porque vai chegar o dia que nós não vamos poder falar de Jesus abertamente, como nós estamos falando aqui, falar do amor de Deus. Então é necessário que estejamos preparados para o grande dia do arrebatamento. Jesus está voltando. É tempo da gente estar preparado para a volta dele. O versículo 10 diz, nesse tempo,
muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. O que é que tem acontecido hoje, irmãos? Muitos pastores rebelados, rompendo com a igreja, abrindo outro ministério, igrejas que pregam a palavra mentirosa, uma igreja que prega só riqueza, só dons materiais, que você vai ter vitória nisso, vitória naquilo, tudo mentira, irmão, tudo enganando o povo, não é? O evangelho não é assim não, irmão, o evangelho é poder de Deus. Deus lhe dá a vitória, ele dá no tempo que você, no tempo é de Deus e a vontade é de Deus. Então estão vendendo o evangelho, profetizando, falando várias, dizendo que Jesus vai... É tudo mentira, irmãos. É tudo falso profeta, enganadores do evangelho, pregando, homens que se intitulam grandes homens de Deus e tudo são sepulcro caiados, irmãos. Enganadores do povo, enganadores do evangelho. Então, vigie, irmãos. Jesus está voltando. Isso tudo está acontecendo no nosso mundo porque a palavra de Deus não é mentirosa. Virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Tem irmão que não fala com outro irmão. Tem irmão de sangue que não fala com outro irmão. Tem irmão em Cristo que não fala com outro irmão, que pertence à igreja A, à igreja B, aí não pode se... Então, irmão, nós precisamos nascer de novo, irmãos. Entendeu? Glória a Deus. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O versículo 11 diz, e o 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é que tem acontecido, irmãos, hoje? Muitos homens de Deus estão frios, sem vontade de estar buscando ao Senhor. Por quê? Por causa da imundícia que hoje está vivendo a igreja de Deus, irmãos. Tem que falar a verdade, irmão. Hoje é cada um querendo puxar a sardinha para o seu saco. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Ela diz que virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Né? Enganarão. Isso é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu não. E é o que está acontecendo hoje, irmão. Né? E o 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim, continue até o fim. Olhe para Jesus, para o alvo. O alvo é Jesus. O alvo é Jesus. Não olhe para o homem, não. Não olhe para Rivanildo, não olhe para João, para Pedro, para Tiago. Não olhe para nenhum, irmão. Olhe para Jesus. Jesus, se você olhar para Jesus, você não erra. Se olhar para Jesus, você ama o próximo. Se olhar para Jesus, você perdoa. Se olhar para Jesus, você ama. Se você olhar para Jesus, você ajuda o próximo. Mas se você olhar para o ser humano, falho, pecador, cheio de defeito, não, irmãos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então está próximo, irmão. Hoje existe internet, YouTube, Facebook, Instagram. Hoje, através do meio de comunicação que nós temos, a facilidade, o evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Jesus mandou uma pandemia. Muita gente... Eu fui um homem que só pensava no trabalho. Quantos só vivia para o trabalho? E Jesus colocou todo mundo dentro da sua casa. Né? Quantos já morreram? Quantos deixaram fortunas? Não pense que você vai levar nada quando você morrer, não, irmão. Você vai deixar tudo aqui nessa terra. Tudo aqui. Você vai deixar tudo aqui, você não vai levar nada, não. Para que essa arrogância? Para que esse orgulho? Para que você achar que é melhor do que ninguém? Para que você achar que é melhor do que os outros, irmãos? Chegou o tempo da gente amar um ao outro. Perdoar, se abraçar, se ajudar. Respeitar o próximo, porque Jesus está voltando. Aquele que perseverar até o fim,
aquele que perseverar até o fim. E este é o evangelho do reino e será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Glória a Deus. Vamos fazer uma reflexão aqui, né? É possível que nesse momento você não esteja sendo vítima de alguma intensa perseguição, mas isto está acontecendo a outros cristãos de diferentes partes do mundo, o que eu falei nesse instante. Tem muitos crentes, tem muitos missionários sendo perseguidos por causa do evangelho. Tem muitos sendo assassinados por amor do evangelho. Olha aqui o que a referência bíblica nos diz. Quando souber que cristãos estão sofrendo por causa de sua fé, lembre-se de que são seus irmãos e irmãos em Cristo. Ore por eles. Pergunta a Deus o que pode fazer para ajudá-los. Para ajudá-los em sua prova. Quando o membro do corpo está sofrendo, todo o corpo padece. Quando você está doente da cabeça, seu corpo está. Quando você está doente no braço, seu corpo está dolorido. Quando você está doente de uma perna, parece que seu corpo esmureceu. Assim é quando o irmão está sendo perseguido, irmão. Vamos orar por eles, vamos orar pelos missionários, vamos orar por aqueles que têm pregado o evangelho verdadeiramente cristão. Porque tem muitos aí, irmão, enganando o povo de Deus. Essa tal de prosperidade, essa ideia que o evangelho é só, não. Para subir ao céu, a coisa é difícil. Para chegar no céu, irmão, as coisas são difíceis, né? Vamos ver aqui o resumo do versículo 11. Frequentemente os falsos profetas foram mencionados em alguns versículos, em 2 Reis, em Jeremias 23:16. Eu vou ler aqui para os irmãos. O que é que Jesus falava sobre o que é que os profetas falavam sobre os falsos profetas, né? 23:16 de Jeremias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não dê ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, e falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Tem gente profetizando da boca para fora, irmão. Tem gente pregando a palavra de Deus, falando que Jesus vai fazer isso, fazer aquilo. E isso tudo da boca para fora. Vigie, irmão. Procure ler a palavra de Deus, né? Temos outros exemplos aqui. Êxodo 13:2-3, Miqueias 3:5, né? Falavam apenas o que as pessoas queriam ouvir, mesmo quando a nação não estava obedecendo a Deus como deveria. O povo só queria escutar aquilo que ele queria escutar. O povo não quer conserto, né? O povo de Deus nessa época não queria ouvir os profetas. O profeta, aquele que profetizava bênção para eles, esse era o homem de Deus. E aquele que profetizava correção, a palavra de Deus correta, eles não aceitavam. Então hoje é a mesma coisa, irmãos. Quando você vê uma igreja aí, tantas igrejas hoje aí, multidões e multidões, enganando o povo, só atrás do financeiro, enricando cada um mais rico do que o outro. Mas Jesus vai cobrar de todos eles, irmãos. Pode ter certeza. Pois que virão muitos em meu nome e enganarão a muitos, até os escolhidos, irmão. O 24:2 fala também: faça tudo que seus desejos mandarem, não existe pecado ou inferno. Jesus disse a seus discípulos que haveria falsos profetas e preveniu-os, como também a nós, quanto a dar ouvidos
a perigosas palavras deles. Cuidado em falsos pregadores da palavra de Deus, com os falsos ensinamentos e a lassidão moral. Veio uma doença particularmente destruidora, a perda do verdadeiro amor de Deus e aos semelhantes. Muitas vezes a gente vai para uma igreja, irmão, quando a gente não recebe um bom ensino da palavra de Deus, a nossa fé vai esmorecendo, a nossa fé vai esfriando. Então, que nós tenhamos cuidado e vigiamos, né? O 12, com os falsos ensinamentos, Jesus predisse que seus seguidores seriam rigorosamente perseguidos por aqueles que odiavam tudo aquilo que ele, como o Senhor, representava. Os seus discípulos foram assassinados por amor da obra de Deus. Os seus discípulos, hoje tem muitos obreiros, missionários, pregando o evangelho e sendo perseguidos. Vamos orar pelo povo de Deus. Vamos orar. Vamos buscar Jesus verdadeiramente, genuíno. Jesus disse que antes de sua volta, as boas novas a respeito do reino seriam preparadas em todo o mundo. Evangelizar era a missão dos discípulos e continua sendo a nossa. Evangelizar, pregar a palavra de Deus. Jesus falou sobre o fim dos tempos, o juízo final, para mostrar a seus seguidores a urgência de pregar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Então, irmão, chegou o tempo de nós nos prepararmos, porque nós estamos vendo aí, para quem lê a palavra de Deus e para quem dá ouvidos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dê ouvido à voz de Deus. Comece a refletir sobre sua vida. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu caminho com Cristo? Você tem buscado mais a Cristo da cruz ou Cristo da prosperidade? Ou você tem buscado mais os profetas de Baal, aqueles que têm profetizado aí bênçãos sem medidas, que nunca acontecem, né? Porque quando a profecia vem de Deus, ela se realiza, mas quando a profecia é do homem, jamais